Planeta Terra, Himalaia, realidade 5337. Um solitário escalador caminha para o topo de uma montanha, onde quem tenta se aventurar jamais retorna. Depois de subir tão longe quanto podia, exausto, ele se deita na neve. Pela primeira vez em séculos, Thor, o último deus de Asgard, encontrou a paz. Uma paz que não duraria por muito tempo. Nuvens escuras e carregadas começam a se formar no céu, anunciando a chegada de uma tempestade. Uma forte ventania toma conta de todo o local, até que um trovão vai de encontro ao solo, quase atingindo o filho de Odin. O raio que quase o atingiu era Mjolnir, o lendário martelo do deus trovão. Ao perceber que era seu martelo, Mjolnir, seu maldito! Thor se enfurece. Por que não me deixa em paz? Por que até aqui me persegue? Por que insiste em me humilhar? Furioso, Thor tenta levantar o seu martelo, usando toda a sua força. O Thor dessa realidade, por algum motivo, não é digno de possuir o martelo que deveria ser dele. A lendária arma que deveria levá-lo entre reinos e glórias inimagináveis, ele com muito esforço falhou em levantá-lo por talvez 5.000 vezes. Ele falhou quando Asgard foi transformada em cinzas pelas mãos dos mestres do terror, e quando Midgard foi forçado a sucumbir à terrível vontade deles. Desde então, Thor tem apenas tentado ser deixado sozinho, mas mesmo em fazer isso, ele tem falhado. Não importa por onde Thor ande, Mjolnir sempre o segue, se tornando uma constante e enorme lembrança de sua incompetência, de sua indignidade. Até o dia em que Thor decidiu se aventurar no lugar mais remoto do planeta, só para descobrir que seu ódio e depressão o seguiram. Ódio dos malditos que destruíram o mundo e ainda mais ódio dele mesmo e seu próprio maldito martelo. Com as mãos ensanguentadas de tanto dar socos, Thor se ajoelha na neve exausto. Um homem se aproxima e explica que Thor golpeia com raiva e não com foco, resultando em mais ferimentos para ele mesmo do que o alvo de seu ataque, embora talvez seja esse o seu objetivo. Em um tom nada amistoso, Thor pergunta quem é o recém-chegado. Eu sou Leikun, o Trovão, guardião de Kunlun e seus antigos segredos. Após se apresentar, Lei questiona se Thor veio em busca de esclarecimento. Ele responde friamente: só o que procuro é o esquecimento. Lei não acredita na resposta e afirma que sabe o porquê do Deus Trovão ter vindo até aqui, mesmo que ele não saiba. Thor se irrita em ser chamado de Deus, pois não se considera Deus de coisa alguma. Então você veio ao lugar certo, diz Lei, porque aqui tudo foi esquecido por Deus. Em seguida, ele abre um portal para uma outra dimensão. Leikun leva Thor para Kunlun, uma cidade lendária localizada no mundo bélico, onde grandes artistas marciais iam treinar. Mesmo escondida entre as dimensões, a cidade não foi poupada pelos mestres do terror. Assim como o reino dos deuses e dos homens, a mística fortaleza dos imortais também caiu. Somente Leikun sobreviveu, o último guardião das cinzas de Kunlun, e a chave para seu antigo e escondido poder. Por trás dessas portas estão as últimas brasas da majestade de Kunlun, o dragão imortal Shou-Lao. Enfraquecido, porém vivo, de repouso em seu sono regenerativo após a batalha contra os invasores. O exército de Kunlun também lutou bravamente por dias. Mas assim que o punho de ferro caiu, ele arrancou o coração de todos, incluindo o de Leikun. É do coração do Shou-Lao que a maior arma de todos os céus nasce, o poderoso punho de ferro. Mas esse poder, no momento, está sem um recipiente vivo, afirma Lei, que então pergunta a Thor: me diga, o que você faria para se vingar contra aqueles que queimaram o céu? Eu? Mas tudo que tenho sido é ser indigno, responde Thor. Mjolnir de repente empurra Thor, que reage com um soco furioso. Ao tentar acalmá-lo, Lei diz: indigno de uma arma talvez, mas pode ser que as suas mãos não foram feitas para erguer martelos. Confuso, Thor questiona se ele tem a intenção de treiná-lo para se tornar o novo punho de ferro. Sem negar ou confirmar a pergunta, Lei apenas diz que o treino já começou e pede para que ele ataque o martelo novamente. O martelo foi feito com destroços de Uru, tirado da Pedra da Criação,
a substância mais forte de todos os reinos, forte o suficiente para destruir mundos e facilmente quebrar ossos de deuses. Durante 30 dias e 30 noites, Thor socou Mjolnir, e ele se manteve parado por todo esse tempo, apenas recebendo os golpes. Os punhos de Thor se tornaram seus martelos por direito próprio, martelos de tecidos de cicatriz e fúria focada. Após mais 30 dias, ele continuou com os socos, até que Mjolnir começou a tremer. Começou a ranger com cada golpe, como se estivesse gemendo, resmungando de desconforto. Mjolnir então começa a se esquivar, fazendo Thor acreditar que o martelo conheceu a dor pela primeira vez. Esse pensamento o agrada e o encoraja a socar ainda mais forte. Até que finalmente Mjolnir para de se esquivar e começa a contra-atacar. "Está ouvindo isso?" diz Lei, encorajando Thor. "Isso não é um trovão. Esse é o som do martelo rosnando de medo. Ele acha que você pode ser derrotado com alguns assopros. Ele acha que você é indigno. Mostre para ele que tipo de deus você é." Thor se prepara para receber o poderoso ataque de Mjolnir, reunindo toda a sua força em seu punho esquerdo. Nesse último golpe está toda a sua dor, frustração, raiva e ódio que sentiu durante esses anos. Lendas se chocam em um combate jamais imaginado. Após o impacto, Mjolnir é derrotado. Thor quebrou o espírito do martelo, que agora se encontra como um garanhão selvagem, pronto para uma cela. Lei então se pronuncia. "Após todas essas vezes, você tentou e falhou. Agora que ele se encontra humilhado a seus pés, vai reivindicá-lo? Vai erguer o seu martelo?" Thor responde que não, dando as costas para Mjolnir. De repente, Lei acerta um poderoso e rápido golpe em Thor, que mal teve tempo de reagir. Ele violentamente se choca contra o chão, sem entender o ocorrido. "O que acha que está fazendo, trovão?" exclama Thor em uma voz carregada de autoridade. Em uma forma branda e firme, Lei responde: "O que eu disse que faria? Treinar você." Lei o ataca novamente com um rápido chute e continua: "Você venceu uma marreta flutuante. Parabéns. Acha que isso te faz digno do punho de ferro? Como eu te disse, eu sou o último guardião do Shou-Lao. Eu sou o seu teste final. Trovão versus o Deus Trovão." "Eu lhe disse para não me chamar assim", retruca Thor com um olhar sério e determinado a revidar todos os ataques. Com um golpe devastador, Thor lança Lei para longe, atingindo e destruindo o portão onde se encontra o dragão Shou-Lao. "Nunca antes senti o soco perfeito. Realmente foi uma honra levar essa surra, Thor", declara Lei ainda no chão, se recuperando do poderoso golpe no qual os trouxe até aqui, o destino de Thor. Ao entrar no salão, Thor se depara com o enorme esqueleto de Shou-Lao. Lei havia mentido. Parece que até mesmo um dragão imortal pode se extinguir. Tal é o terrível poder dos inimigos que você deve enfrentar agora, declara Lei. Thor, ainda sem entender direito a situação, indaga: "Então o poder do punho de ferro nunca foi feito para ser seu, Asgardiano?" interrompe Lei ecoando autoridade em sua voz. "Eu não estava lhe treinando para empunhar nenhuma outra arma além daquelas com as quais você nasceu. Armas que falam mais alto que o trovão. Use-a sabiamente, poderoso Thor, Deus dos punhos." É isso aí, galera, esse foi o primeiro vídeo do meu canal. Se você assistiu até aqui, muito obrigado de coração. Curtiu o vídeo? Deixa o like, se inscreve, que eu vou estar trazendo mais histórias como essa pra vocês, beleza? Me ajudem aí a bater a meta de 10 inscritos. Valeu e até mais.